Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Introdução à Estatística. Vamos começar? Este é o segundo vídeo da quarta aula do curso de Introdução à Estatística. Nele, vamos aprender sobre as medidas de dispersão de uma pesquisa estatística. Vamos lá? Nessa aula, vamos aprender a calcular as medidas estatísticas para dados quantitativos. Vamos começar calculando as medidas para dados não agrupados. As medidas de dispersão ajudam a entender os dados quando estão organizados em tabelas com classes de frequência. Então, considere os seguintes conjuntos de valores das variáveis x, y e z. Então, eu tenho uma variável x, que assume os valores de 70, 70, 70, 70, 70. Uma variável y, que assume os valores de 68, 69, 70, 71 e 72. E uma variável z, que assume os valores de 5, 15, 50, 120 e 160. Se a gente tirar a média dessas três variáveis, nós vamos ter que as três possuem a mesma média, a saber 70. Contudo, podemos notar que os valores são bem diferentes. Como eu disse, as variáveis possuem a mesma média, apesar de terem valores bem diferentes. Então, nós chamamos de dispersão ou variabilidade a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomado como ponto de comparação. Então, nós podemos dizer que, em referência às três variáveis apresentadas agora há pouco, x apresenta dispersão ou variabilidade nula, o conjunto y apresenta uma dispersão ou variabilidade menor do que o conjunto z. As amplitudes anteriormente apresentadas são um exemplo de medidas de dispersão. O desvio médio é calculado a partir da média aritmética dos desvios em módulo. Então, dessa forma, dm é a soma dos desvios em módulo dividido pelo número de desvios ou número de elementos do conjunto. Isso pode ser aplicado tanto para a população quanto para a amostra. É importante observar que o desvio médio já não é tão usado. Isso porque ele utiliza a função módulo, que nem sempre é viável em algumas análises estatísticas. Ele é considerado uma boa medida de dispersão quando o objetivo é descrever o conjunto de dados e auxilia na compreensão de outras medidas de dispersão, como a variância e o desvio padrão. A variância é outro exemplo de medida de dispersão e ela baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, porém determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, quando eu estou trabalhando com a variância populacional, nós denotamos essa variância como sigma ao quadrado e ela vai ser o somatório do quadrado dos desvios da média, somatório do quadrado de xi menos mi, dividido pelo número de elementos da população, nzão. Quando estamos trabalhando com uma amostra, isso muda um pouco. O que muda? Primeiro, a notação, que ao invés de denotar como sigma ao quadrado, eu denoto como s ao quadrado. E segundo, que depois de somar os desvios da média ao quadrado, nós vamos dividir por n-1 e não por n. Se nós usássemos n no denominador da fórmula da variância amostral, nós estimaríamos uma medida de variabilidade menor do que a variância da população. Então, como quando a gente trabalha com amostra, a intenção é estimar uma informação sobre a população, ao invés de dividir pelo total de elementos da amostra,
nós dividimos por esse total menos 1, pensando em seguida extrapolar essa informação para estimar a variância da população. O desvio padrão, ele vai vir para retomar a unidade original do cálculo da medida, onde eu tenho uma desvantagem da variância, em que a unidade de medida não tem muito sentido, muitas vezes. Quando a gente tira a raiz quadrada da variância, nós obtemos o desvio padrão, e aquela unidade de medida volta a fazer sentido. Quando eu tenho desvio padrão populacional, quando eu procuro o desvio padrão de uma população, eu vou tirar a raiz quadrada do sigma ao quadrado. Então, eu vou ter o sigma, que vai ser a raiz do somatório dos desvios quadrados da média pelo número de elementos da população, nzão. E quando eu tenho uma informação da amostra, o desvio padrão amostral vai ser S, que é a raiz quadrada do S ao quadrado, que é a raiz dos desvios quadrados da média, dos desvios da média ao quadrado, sobre n-1. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa, que mede a dispersão dos dados em relação à média aritmética. Ela serve para dar mais representatividade ao desvio padrão, denotada por CV, e é dada pelo quociente entre o desvio padrão e a média, vezes 100, já que eu tenho uma medida relativa, então eu vou considerar ela percentual. Quando eu tenho uma informação populacional, eu uso o desvio padrão e a média da população, e quando eu tenho uma informação amostral, eu uso o desvio padrão e a média da amostra. O interessante do coeficiente de variação é que, enquanto no desvio padrão e na variância faz sentido você comparar informações sobre um mesmo dado, sobre o mesmo tipo de medida, com o coeficiente de variação você pode comparar informações com tipos de medidas diferentes. Agora vamos calcular a variância, desvio padrão e coeficiente de variação das alturas dos alunos da turma de probabilidade e estatística do semestre 2021 da UFES. Nós estamos considerando esses dados como uma amostra dos alunos do curso de Sistema de Informação matriculados nesse semestre. Então, pelos dados apresentados na tabela ROL, ou tabela 2, dentro das tabelas que nós vimos nessas aulas, nós temos aqui a tabela, né? São os dados organizados em ordem decrescente. O primeiro passo, seguindo a equação da variância, será calcular a diferença entre cada elemento e a média da amostra. Lembrando que a média é de 174,08. Feito isso, na sequência vamos calcular os quadrados desses valores, para por fim encontrar a sua soma, a soma dos quadrados dos desvios, que deu um valor de 2008,376, aproximadamente. Dessa forma, a variância vai ser dada pela divisão dessa soma dos quadrados dos desvios, de 2008,376, pelo número de informações menos 1, 40 menos 1. Então, eu tenho uma variância de 51,49682. Consequentemente, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, vale 7,176129. E, por fim, o coeficiente de variação será a divisão entre o desvio padrão e a média vezes 100, que vai me dar um coeficiente de variação de 4,1223%.
No outro exemplo, que nós já trabalhamos a média, agora eu quero calcular também o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos salários em uma empresa de 5 funcionários, cujos salários são 800, 780, 820, 810 e 790. Lembrando que a média calculada anteriormente foi de R$ 800. O desvio médio ele vai ser dado por a soma do módulo da diferença entre o valor do salário e o valor da média, dividido pelo número de salários, que eu tenho 5 salários. Então, ao calcular, eu vou ter um desvio médio de 60 sobre 5 igual a 12. Assim, o desvio médio é de R$ 12. A variância vai ser calculada a variância como uma variância populacional, já que estamos com uma informação de toda a população, que são todos os funcionários da empresa. Então, eu vou ter que sigma ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos desvios. Então, vai ser no total de 1.000, a soma dos quadrados de desvio dividido pelo número de salários. Então, vai ser 1.000 dividido por 5, que é igual a 200. Enquanto que o desvio padrão será de raiz quadrada de 200, que é 14,142 aproximadamente. E por fim, o coeficiente de variação será a divisão entre o desvio padrão e a média, 14,142 sobre 800 vezes 100. Então, eu vou ter um coeficiente de variação de 1,78%, perdão. As separatizes são as medidas de tendência central que apresentam uma separação entre uma série de variáveis. Essa separação ela é feita na metade, usando a mediana, em 4 partes iguais, usando os quartos, e em 100 partes iguais, usando os percentes. Se prestarmos atenção, dessa forma, a mediana será 1 dos quartos e os quartos serão 3 dos percentes. Nós denominamos de quartis os valores de uma série que é dividida em 4 partes iguais. São denotados por Q1, Q2 e Q3. A posição de cada um deles será determinada por I, digamos, a posição do Q índice I será denominada por I, que multiplica N mais 1 sobre 4, onde esse N é o tamanho da população ou o tamanho da amostra, quando a gente está trabalhando com dados não agrupados. No caso da pesquisa das alturas dos 40 alunos da turma de probabilidade e estatística que nós apresentamos, vamos ver como encontrar os quartis na tabela 2. Então, o primeiro passo é calcular a posição dos quartis. Então, a posição do Q1 vai ser de 10,25, a posição do Q2 vai ser 20,5 e a posição do Q3 vai ser 30,25. Como o resultado da posição não foi um número inteiro, nós devemos tirar a média entre os valores nas posições 10 e 11 para determinar o primeiro quartil, Q1. Então, eu tenho na posição 10, 169, na posição 11, 170. A média entre esses dois valores será de 169,5. Entre os valores nas posições 20 e 21, para determinar o segundo quartil, que nós já vimos que esse segundo quartil é exatamente a mediana, que vai ter o valor de 175. E a média entre os valores nas posições 30 e 31, para determinar o terceiro quartil, que é índice 3, que
assume os valores, a posição 30, 177, a posição 31, 178 e a média de 177,5. Então, esses são os valores que dividem a minha informação, os meus dados, em 4 partes iguais. Já os percentes são os valores de uma série que a dividem em 100 partes iguais. Nós denotamos eles por P índice I, com I variando de 1 até 99. A posição ela é determinada assim como a posição da mediana e do quartil. A posição do P índice I vai ser dada pelo I, que multiplica N mais 1 sobre 100. No caso da pesquisa das alturas dos 40 alunos da turma de probabilidade estatística, vamos procurar na tabela 2 a posição do quem são, aliás, o P10 e o P90. O primeiro passo vai ser calcular as suas posições. Então, a posição do P10 vai ser dada por 10, que multiplica 40 mais 1 dividido por 100, que dá 4,1. E a posição do P90 será 90, que multiplica 40 mais 1 sobre 100, que dá 36,9. Mais uma vez, o resultado da posição não foi um número inteiro. Por isso, nós vamos tirar a média entre os valores das posições 4 e 5, para determinar o 10º percente, P10. Acontece que a posição 4 e 5 assumem o mesmo valor, que é 167, por isso o valor do P10 é 167, e a média entre as posições 36 e 37, para determinar o 90º percente, P90. Acontece que essas posições assumem os valores 180 e 182, e a média será 181. E eu tenho aqui os percentil de índice 10 e 90. Na nossa próxima aula, vamos estudar as medidas de assimetria e curtose. Até lá!